Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. A perspectiva de Jesus, para dar aquela resposta, é porque Jesus estava levando em consideração o estilo de vida que eles tinham. Porque todos os seres humanos são filhos de Deus. Todos os seres humanos. Toda criancinha que nasce é gerada por Deus. Deus é o pai dos espíritos, né? A Bíblia diz isso. É como o filho pródigo. Jesus contou a parábola do filho pródigo para mostrar como é que o homem, ele nasce em comunhão com Deus, à medida que ele cresce no mundo onde Satanás é Deus, ele se desvia, acaba sendo adotado por Satanás, que se torna o pai dele por criação, depois ele se arrepende, aí ele volta para a casa do pai de onde ele saiu. Então, o que é que acontece? A pessoa pode ser chamada de filha do diabo, não porque Satanás gere espíritos, ou seja, o pai das almas dos homens. Satanás não cria nada, né? Ele não cria coisa nenhuma, mas ele é considerado como filho do diabo porque ele imita as obras e o comportamento, os mesmos sentimentos. Ele foi doutrinado, foi ensinado, foi criado por ele, então ele é considerado como filho de Satanás, embora não tenha sido gerado por ele. Né? Não é como os gnósticos pensavam. Os gnósticos achavam que a pessoa era chamada de filho do diabo, que é por isso que eles usavam essa passagem, porque a pessoa tinha a essência, a natureza gerada no mundo espiritual pelo elemento ílico, ou seja, ele nasce com uma natureza inconversível. Ele é filho daquele que é chamado de Satanás, porque ele não tem como se converter. Ele está predestinado desde o nascimento, por ser quem é, por ter a natureza que tem, por ser filho de quem ele é filho, ele está predestinado à destruição. Não é esse o sentido que Jesus usa quando ele fala essa frase. Sim. Então, assim, uma coisa é a perspectiva de Jesus ao falar isso, outra coisa era a interpretação gnóstica com o que Jesus disse. Porque é isso que os gnósticos faziam. Eles pegavam os textos ortodoxos, as palavras de Jesus, as palavras de Paulo, as palavras de Pedro, e eles torciam o significado, mostrando que as coisas eram de uma forma diferente, quando, na verdade, elas não eram assim, como os gnósticos pensavam. Então, essa ideia de predestinação antes de nascer, de as pessoas estarem em classes desde quando foram geradas e que ela é impossível elas converter, ou que é impossível perder a salvação, essas ideias fatalistas, deterministas, elas foram criadas pelos gnósticos. Muito tempo depois, na história da igreja, quando os calvinistas vão assimilar esse sentimento, já se passaram ali centenas e centenas de anos, às vezes até milênios, quando os calvinistas vão achar que aquilo é ortodoxo, porque aquilo se infiltrou e foi assimilado paulatinamente à medida que o tempo foi passando. Mas, originalmente, essas interpretações que os calvinistas fazem de Romanos 9, dessa passagem de João 8 ou de João capítulo 6, se você procurar na história, você vai encontrar quem foi o primeiro gnóstico a usar aquele texto dessa forma, porque a gente tem o registro nos textos antigos dos que são chamados de pais da igreja. Então você consegue encontrar quem foi o primeiro a usar João capítulo 6, 44 da forma que os calvinistas fazem. Você tem o nome do cara que usou a primeira vez o versículo daquele jeito. Mateus 15, João 6, João 8, Romanos 9, entendeu? Então a gente consegue traçar a origem do pensamento predestinista. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.